E fala, amantes da bola, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Arthur Pereira e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o fim da fase de grupos da Euro. A Euro 2020, que está acontecendo em 2021 devido à pandemia. E olha, dos times que passaram e dos confrontos definidos para as oitavas de final, já tem jogo muito interessante, jogo muito da hora, que nós vamos cobrir aqui no canal Amantes da Bola. E se você já percebeu na thumbnail, você viu que eu coloquei o escudinho da seleção brasileira com um xizinho vermelho, né? Isso quer dizer que essa Euro aqui que está acontecendo neste momento é uma prova clara que o Brasil não é nem um pouco favorito para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Apesar de ter um bom time, dos jogadores estar felizes com o Tite, um time que não consegue nem ao mesmo ser favorito para ganhar uma Copa América, não tem chance nenhuma contra as seleções que estão jogando fino da bola. E tudo isso você vê aqui no canal Amantes da Bola. Bom, se deram fim às fases de grupo da Euro 2020 e já passaram muitas seleções. Eu vou falar agora para elas quais são: Bélgica, Portugal, Itália, Áustria, França, Suíça, Croácia, Espanha, Suécia, Ucrânia, Inglaterra, Alemanha, Holanda, República Tcheca, País de Gales e Dinamarca. Bom, dessas seleções tem muitos favoritos aqui que a gente pode dizer, mas antes de dizer quais são os favoritos, quem eu acho que vai passar para as fases finais, a gente precisa primeiro saber quem que são os confrontos para as oitavas de final da Euro, não concorda? Bom, devido à fase de grupo, né, dos grupos da morte, como era o grupo de Portugal, da França, da Alemanha, por exemplo, ficou definido para as oitavas que serão jogadas os seguintes confrontos. O primeiro deles foi definido por Bélgica e Portugal. Na minha opinião, de todos os confrontos que tem nessa oitavas de final da Euro, esse é o mais interessante, porque a Bélgica, na minha opinião, é a melhor seleção do mundo, com Hazard, com o Lukaku, com o Courtois, com o De Bruyne. É uma seleção extremamente forte, que vive um ótimo momento. E Portugal também é uma das melhores seleções do mundo. Tem o Cristiano Ronaldo, tem o Bernardo Silva, tem o Rui Patrício Temiver jogando muito no gol. Tem o Bruno Fernandes também, Diogo Jota, de vez com o João Félix. Mas essa seleção de Portugal também é muito forte. E esse confronto contra a Bélgica vai ser muito interessante. Na minha opinião, essa é a final antecipada. Se eu fosse dizer no começo da competição qual seria a final, eu diria Bélgica e França ou Bélgica e Portugal. E esse confronto aqui realmente vai ser muito interessante. O outro confronto que foi definido foi entre Itália e Áustria. Bom, a Azzurra, né, a seleção italiana, vindo um ótimo momento, com os brasileiros naturalizados, como o Jorginho, o Emerson, vem jogando muita bola. A Áustria, obviamente, não é uma seleção de grande nome no âmbito das seleções, das competições, mas vai ser sim um confronto interessante, mas eu acho que a Itália é a extrema favorita para o confronto. Depois disso, foi definido que o confronto, o terceiro confronto das oitavas de final vai ser entre França e Suíça. Bom, depois que o Karim Benzema voltou para a França, na minha opinião a França também virou uma das seleções mais fortes do mundo. Atual campeã do mundo de 2018, campeã na Rússia, veio com um trio de ataque avassalador que contém Karim Benzema, Kylian Mbappé, Griezmann e até pouco tempo atrás, antes da lesão, Ousmane Dembélé. Ou seja, é um time muito forte, com uma zaga muito forte, com um meio campo muito forte, com um ótimo goleiro. É um time realmente muito bom. Mas não vai pegar uma coisinha fácil não. A Suíça é sim um bom time, uma das seleções pequenas que vem crescendo, vem ganhando seu nome, seu repertório nas competições. É um bom time sim, e eu acho que vai ser um ótimo confronto entre França e Suíça, que eu também vou assistir. Depois disso tivemos um outro confronto que na minha opinião vai ser um dos melhores, que é entre Croácia e Espanha. Bom, todos sabem que a Croácia foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2018, mas já passaram 3 anos desde lá, e a Croácia ainda tem um bom time com o seu líder, né, Luka Modric, o camisa 10 do Real Madrid, camisa 10 da seleção. E a Croácia vem assim um bom time. Na minha opinião, não é uma seleção grande assim, mas é uma seleção que, assim como a Suíça, é uma seleção pequena que vem crescendo aos poucos, querendo, né, chegar às competições, nas partes mais finais, ganhar sua repercussão nos campeonatos, como ela fez na Copa do Mundo de 2018. E a Espanha, como todos sabem, é uma das maiores seleções de todos os tempos. É um time realmente muito bom, mas vem oscilando demais com o Luiz Henrique, e com o Álvaro Morata de atacante, na minha opinião, é um grande erro, porque eu não gosto do Morata, eu achei ele muito ruim
mas quando ele joga assim, quando precisa de jogos importantes, geralmente ele aparece, faz bons jogos, e eu acredito sim que a Espanha vai passar. Nesse daqui eu acho que é o confronto que eu mais estou decidido de quem vai passar, porque as duas seleções estão assim, ó, pau a pau. As duas têm bons times, mas as suas grandes estrelas não vivem boas fases. Depois disso vai ter, na minha opinião, um dos piores confrontos aí de todos, que é entre Suécia e Ucrânia. A Suécia sem o Ibrahimovic perde um pouco da graça, na minha opinião. Muito legal, era muito legal ver o Ibra jogar na seleção da Suécia. E a seleção da Ucrânia não tem grandes nomes. Na real, as duas seleções não têm grandes nomes. Eu acho que é um jogo que a Suécia é favorita para ganhar. Mas é um jogo que eu acho que eu nem vou acabar assistindo, mas eu trazer aqui para vocês quando estiver definindo os confrontos para as quartas de final, um resultado muito elástico aí que acontecer, eu trago o vídeo para vocês. Depois disso, um dos melhores confrontos também, ao lado de Bélgica e Portugal, que vai ser entre Inglaterra e Alemanha. A Inglaterra que estava assim, quando estava chegando perto da Euro, chegando perto da Copa do Mundo do ano que vem, aí começou a fazer assim, tá subindo de novo, tá assim. Então a Inglaterra é um time muito irregular, na minha opinião. Tem ótimos jogadores como Mason Mount, como o Pickford, como o Harry Kane, mas não é aquela grande seleção assim. Na hora de realmente fazer o dever de casa, ela acaba pipocando. E a Alemanha é justamente o contrário. Vive uma má fase, mas nos momentos que ela é realmente exigida, ela faz o dever de casa. Com a volta, na verdade, né, do Thomas Müller, do Sané, do Gnabry, o time da Alemanha ficou muito forte. Eu acho que é um dos favoritos a ganhar a Euro. Fez um ótimo jogo, na minha visão, contra a França, onde ela ganhou de 4-2 da França, né? E foi de Portugal, acho que foi de Portugal, se eu não estiver me enganado. Mas a Alemanha é um time muito forte. Eu acho que é isso mesmo. A Alemanha ganhou de 4-2 de Portugal e ganhou de 1-0 da França com um gol contra. Mas enfim, a Alemanha, na minha visão, é a favorita para ganhar da Inglaterra, que é um time crescente, ainda não é um time formado, fixo, mas é um time com grandes promessas, como o Rashford, por exemplo, e é um time que pode sim, a qualquer momento, decolar, como eu acho que vai decolar já na próxima Copa do Mundo, vai chegar em fases mais longe do que chega nas últimas décadas, né, nas últimas Copas do Mundo. Mas eu acho que nesse confronto aqui, hoje, quem passa é a Alemanha. O outro confronto que vamos ter vai ser entre Holanda, outra das favoritas para ganhar a Euro, contra a República Tcheca. Bom, não é surpresa para ninguém que a Holanda é um ótimo time, com a grande estrela de Memphis Depay, né? Depay, depende de como você fala aí. Mas com um ótimo time que montou, na minha visão, o melhor time depois da era Robben é essa Holanda de hoje. Eu acho que ela é totalmente favorita para ganhar da República Tcheca. E eu acho que a República Tcheca vai sofrer muito para ganhar esse jogo. Eu acho que não vai ganhar. E por isso eu acho que quem vai passar com facilidade a Holanda. E por último, o último jogo que vai ser um dos mais chatos, assim, na minha opinião, é entre País de Gales e Dinamarca. Bom, a Dinamarca ficou muito famosa nessa Euro porque o Eriksen quase morreu no campo, que foi uma tragédia, infelizmente. Quase uma tragédia, infelizmente, onde o Eriksen teve uma morte súbita no campo, mas graças ao bom trabalho dos médicos presentes, socorristas presentes no campo, conseguiram reviver ele antes que fosse irreversível. E o País de Gales tem a grande estrela de Gareth Bale, né? Gareth Bale, Ramsey, né? Mas eu acho que não chega como favorito para esse confronto. Eu acho que a Dinamarca é a favorita, por isso eu acho que a Dinamarca vai passar. Mas eu me surpreenderia se o País de Gales passasse. Bom, agora que a gente comentou um pouquinho sobre como vai ser os confrontos, quem eu acho que vai passar, eu acho que as semifinais, melhor, eu vou dizer o que eu acho das finais, e depois que eu for postar o vídeo falando de quem ganhou a Eurocopa, a Euro 2020, né, eu quero voltar para ver se eu acertei no meu palpite. Bom, eu acho que a final vai ser entre a Alemanha, porque a chave da Alemanha tá extremamente fácil, só tem Inglaterra e Holanda, não tem mais nenhuma outra seleção de repertório. E do outro lado, que é o lado que tem Portugal, Bélgica, Itália, França, Espanha, Croácia, que é o lado extremamente forte, eu acho que quem vai passar ou é a França ou é a Bélgica. Então eu acho que a final, no começo eu achava que a final ia ser entre Bélgica e Portugal, mas como eles estão na mesma chave, eu acho que na realidade a final vai ser entre Bélgica e Alemanha ou
França e Alemanha, onde a campeã será a Bélgica ou a França. Vai vir da chave do lado de cá. Para cá a França, né, e Bélgica, Portugal. Para cá Holanda, Alemanha, Inglaterra. E vai ser realmente muito interessante ver essa Euro. E como eu havia falado no começo do vídeo, eu ia falar um pouquinho sobre a seleção brasileira e o que essa Euro representa para a nossa seleção, para a nossa amarelinha. E eu acho que é mais uma prova clara de que a seleção vem totalmente despreparada para a Copa do Mundo. É uma seleção que tem dificuldade para ganhar de uma Colômbia, que a gente viu amistoso ontem. Quase perdeu para a Colômbia. Não consegue criar jogadas, chute, cruzamento para dentro da área a todo momento. Não tem uma jogada interessante assim. Apesar de ter ganhado, ter jogado bem os outros jogos, por jogar contra a Venezuela, contra o Equador, contra Peru, contra a Colômbia, contra a Argentina, não é parâmetro para ninguém. Esses times, essas seleções são atualmente muito fracas mesmo. E o Brasil, por ser minimamente melhor do que elas, que é pouca coisa, consegue ganhar das seleções com facilidade. Mas quando chegar na Copa do Mundo, que realmente vai enfrentar Bélgica, Portugal, França, Alemanha, vai ser outro chocolate, né? Como foi 7-1, como foi o jogo patético que o Brasil fez contra a Bélgica em 2018, que não era nem para ter passado a fase de grupos. O Brasil jogou muito mal todos os jogos da Copa do Mundo, numa seleção que o camisa 9 do time não faz um gol. E eu acho que o Brasil não chega nem como entre o top 5 de favoritos para a Copa do Mundo de 2022. Mas isso é um tema para outro vídeo, que eu vou comentar um pouquinho sobre o porquê dessa seleção que a gente tem hoje do Tite não é favorito para nada no âmbito internacional. Mas foi esse o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Muito obrigado por você assistir. Falta 5 dias, né, uns 7 mais ou menos, por aí, para o canal completar um mês, né, desde a sua criação. Um mês em que foi muito legal estar com vocês, fazendo os vídeos. Uma coisa nova na minha vida, né, fazer esses vídeos, editar, uma coisa que eu não tinha feito antes. E comentar um pouquinho de futebol de um jeito descontraído, de um jeito legal. É muito da hora fazer isso com vocês. Por isso eu agradeço a todo mundo que está assistindo os vídeos, tá deixando seu like, seu comentário, que vem se inscrevendo no canal, divulgando. Tamo junto aí, pra geral. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e falou!